Glória a Deus. Querido, feche os teus olhos, vamos orar. Põe a mão no teu coração. Graças a Deus por essa noite. Nosso Deus maravilhoso, nessa noite abrimos o nosso coração, colocando a nossa vida debaixo da Tua dependência, pedindo ao Senhor que nos guie em todo o tempo e neste momento pela Tua palavra, que o Senhor venha se manifestar em nosso meio, revelando toda a Tua vontade em nossos corações. Pedimos que os Teus anjos estejam, Senhor, cercando este lugar, liberando este ambiente, para que o Espírito Santo tenha liberdade de traduzir a mensagem e fortalecer a nossa vida no Senhor. Apresentamos diante de Ti o nosso coração, confiando que o Senhor cuida de nós e que o Senhor nos conduzirá a cada dia a um outro nível, a um nível mais profundo de relacionamento contigo, de intimidade, de vida com o Senhor. Fala conosco, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vocês, quando vêm à igreja, assim, preparados para ouvir uma palavra, vocês trazem a Bíblia? Amém. Caderninho para anotar a mensagem, tem também? Tem. Anote então, amado, o tema da nossa mensagem desta noite é de fato e de verdade. De fato e de verdade. Eu não sei vocês, mas eu acho que vocês também odeiam a hipocrisia. Verdade ou mentira? Chega alguém para ti e diz um monte de lindas palavras, mas por trás fala mal de ti. Tu não fica louco com essa situação? Fica louco, né? Porque, poxa, parecia que era uma pessoa e não é a mesma pessoa. Por isso, é natural isso, que o ser humano não goste de falsidade, não goste de hipocrisia. Apesar de que esta maldade, ela está no coração de todas as pessoas. Até porque todos nós, uma vez ou outra, já foi falso ou hipócrita, né? Não foi totalmente verdadeiro. Disse que iria fazer assim, mas depois acabou fazendo um pouquinho diferente. Ou disse que eu sou assim, mas não é todas as vezes que tu és assim, às vezes tu tropeças, não mantém algo. Não, eu sou totalmente disciplinado com o meu horário, e para mim, horário é coisa séria. Glória a Deus. Mas isso não significa que tu não vai chegar atrasado uma vez ou outra. Não é verdade? Então assim, sim, nós odiamos a hipocrisia, sim, nós não nos damos bem com a falsidade, porém, este mal também nos alcança muitas vezes. Porém, no que diz respeito à igreja, no que diz respeito ao amor de Deus, no que diz respeito à palavra de Deus, no que diz respeito à vida de Deus em nossos corações, o Senhor nos ensina a superar essa limitação, a superar esta maldade, essa corrupção do coração na cruz de Jesus e nos levantar como novas criaturas. Eu queria que vocês abrissem comigo então na primeira carta de João, porque existe um ensinamento que é a base, esse texto que nós vamos ler é a base da mensagem, existe um ensinamento muito forte aqui. Primeira carta de João, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 16 até o 19. Chegaram? Primeira carta de João, capítulo 3, versículos do 16 até o 19. A palavra de Deus diz assim: nisto conhecemos o amor. E assim fala, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Esse texto tem falado muito comigo ultimamente, justamente pela expressão que a Bíblia fala. Porque a palavra de Deus, já por ter dito assim, sabe que muitos amam somente de língua, amam somente de palavra, mas não realmente, mas não de fato e de verdade. Quantos namorados ou noivos gostariam de casar com alguém que amasse somente de língua e de palavras, mas de fato e de verdade não amava não? Ninguém, não é verdade? E na igreja, nós esperamos, e o amor de Deus é assim, que nos alcança dessa forma, e a base é Jesus. Conhecemos nisto o amor, que Cristo deu sua vida por nós, então nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. A gente canta que amamos a Deus, a gente canta que amamos uns aos outros. Isto é palavra, e não é ruim a palavra. Só é ruim a palavra quando ela não é verdadeira. E o apóstolo João está dizendo aqui, não diga que tu amas o teu irmão, mas se tu vê ele em necessidade, tu não acode. Se tu tem recursos deste mundo, e a Bíblia está falando de dinheiro, se tu tem condição financeira de ajudar o teu irmão que tu vê que precisa e não ajuda, como pode o amor de Deus estar em nós? Então esse texto inicial, ele chama a atenção para um amor prático, para um amor verdadeiro, e só se torna verdadeiro se for prático. É que nem a esposa que diz ao marido que ela o ama profundamente, mas não consegue ser fiel. Dá para acreditar nesse amor? Dá ou não dá? Maridos, tu cai numa dessa? Diga aí. Ah, ela me ama muito, mas ela tem um probleminha. Ela não consegue ser fiel a mim. Ama? Não ama. Porque se ama é fiel, não é assim? Se ama é na prática. Ela me traz poemas todas as manhãs. Mas no final do dia ela sempre conta que me traiu. De que adiantou os poemas? Aquelas palavras tão lindas, se não havia amor real na prática que me impulsiona a ser fiel. Da mesma maneira nós como igreja, é isso que esse texto está dizendo, se nós vemos a necessidade um do outro e a gente não acode, tendo condições de acudir, o amor de Deus não está em nós. Porque o padrão do amor é esse, e é Jesus o padrão. Cristo deu sua vida por nós. E porque Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. E aqui não há nenhum maior, nenhum menor, é irmãos. Pode ter o irmão mais velho ou o irmão mais novo, mas são todos irmãos, nós somos servos uns dos outros. E pode ser que hoje eu esteja em condição de te ajudar, e amanhã tu estejas em condição de me ajudar. E hoje tu podes ajudar o teu irmão do lado, de repente amanhã será ele que irá ajudar a tua situação, a tua vida, a tua condição. Teve situações onde eu estava para comer alguma coisa, mas não tinha condição. E teve um irmão do lado e disse, não, é o meu prazer te ajudar. E me ajudou e comprou um lanche para mim. Anos depois, era eu que estava ajudando naquele momento. Ué, lembra daquele dia que tu me ajudou? Então hoje sou eu, deixa eu te ajudar. E ó, está tudo certo, porque isso é o reino. Nós estamos aqui como família. Amém? Amém. Aproveitando então que eu estou falando desse assunto, porque o primeiro ponto dessa mensagem, que se tu puderes anotar, é recursos naturais. Recursos naturais. Como eu vou anunciar o amor de Deus se não me atentar para as necessidades básicas de uma família? Se o líder de célula que abre a sua célula na casa de uma família, ele encontra aquela família em necessidades reais, físicas, naturais, ele precisa fazer algo com relação a isso. Ele precisa trazer essa situação para a igreja, falar conosco o que a gente puder fazer. Nós temos que fazer.
Porque como nós vamos anunciar a palavra de Deus a alguém que talvez não tenha nem condição de comida? Então isso nós temos que atentar a isso. A igreja, quando prega o amor, ela tem que pregar um amor completo, um amor real, um amor que não é apenas teórico, é um amor que também alcança as necessidades naturais de todos. E eu quero aproveitar então fazer uma propaganda e quero que vocês procurem no final os que se interessam por isso, né? O Fabiano é aquele rapaz vistoso, casado ali, e o Felipe Figueiredo lá atrás, são os dois que estão encabeçando aqui na igreja um movimento para a gente fazer projetos sociais, né, alcançando comunidades, famílias carentes, o que for preciso. Eu gosto disso, pastor, eu sou, né, parece que é um dom que eu tenho de fazer esse tipo de coisa, de ajudar, de estar com um olhar nisso. Procure eles, porque a gente está querendo fazer uma coisa bem séria, bem legal mesmo, organizada, cadastrar famílias. Eles estão procurando, né, junto à prefeitura, né, a secretaria, já as famílias que estão cadastradas. A gente está procurando fazer um negócio direito. Não assim fazer um assistencialismo cego. Não, nós queremos fazer um negócio organizado. E procure eles, porque como a gente vai anunciar o amor e não mostrar o amor? E o amor é assim, na doação, na entrega, no coração real, inteiro, verdadeiro. Por isso que nós precisamos viver isso. E nós temos que viver isso assim como igreja, mas nós temos que viver isso no nosso dia a dia. Nós temos que viver isso na nossa prática natural. Lá na tua casa, entre os teus irmãos, entre a tua família, entre os teus amigos. Talvez algumas pessoas vão querer Jesus porque primeiro viram em nós que nós amamos eles. Porque primeiro viram que nós nos importamos com as suas vidas. E elas vão se abrir para ouvir de Jesus. Por isso, queridos, anote aí o primeiro ponto da expressão desse amor, o que de fato e de verdade nós precisamos fazer. Um primeiro ponto, cuidar das necessidades físicas, naturais das pessoas. A Bíblia diz assim, façam bem a todos, mas especialmente ao da família da fé. Então é claro, se houver dentro da nossa família da fé, que somos nós aqui como igreja, necessidades realmente, nós temos que estar sabendo para ajudar. E a gente faz isso o tempo inteiro. Quando nós sabemos de alguma situação, nós corremos atrás para resolver, para ajudar, porque nós não queremos ver um irmão em profunda angústia por uma coisa que nós como igreja podemos ajudar. Amém? Nosso segundo ponto é que também nós precisamos trazer, e se nós amamos de fato e de verdade, os recursos espirituais. Não basta eu chegar numa situação de uma família que está profundamente destruída e não tem recursos físicos, materiais algum, e eu trago para ele toda semana uma cesta básica e não anuncio aquele que tem poder de restaurar a condição dessa família para sempre. O que nós queremos fazer aqui com esse movimento que está começando, não é como é o Bolsa Família do governo. Não é isso. Não é somente dar comida para quem precisa, ou ajudar na necessidade, uma roupa. Não é isso. Começa com isso, mas o foco nosso é chegar na próxima etapa, que são os recursos espirituais. Porque a Bíblia fala que nenhum, é isso que a Bíblia diz, justo, que busca a Deus, mendiga o pão. Portanto, nós cremos que a bênção de Deus numa casa, numa família, abre portas de oportunidades que só Deus pode dar, para que aquela família não dependa mais de uma ajuda física. Ela começa assim, é normal e todo mundo passa por isso. Porém, a próxima etapa é que Jesus no meu coração me abençoe de tal maneira que eu alcanço bênção espiritual, mas também Ele me abençoe com um emprego, com um trabalho digno, onde eu possa me dedicar e lá ser recompensado por isso. Vocês estão entendendo, queridos? Então, a nossa segunda etapa é o recurso espiritual. É Jesus. Amados, o que nós vemos no ministério, Jesus fazer em famílias, em pessoas, é maravilhoso. Pessoas que não tinham condições financeiras, não tinham emprego, não tinham esperança. Jesus entra no coração, restaura a alma, traz paz onde só havia conflito, tira os vícios, conduz essa pessoa numa vida de alegria, de prazer. Naturalmente essa pessoa ela consegue ver esperança para si mesma, antes ela não via. E isso é só Jesus que traz.
Isso é só Deus pode suprir este vazio do interior da humanidade. Esse vazio do coração do homem, só Jesus consegue entrar e abençoar, e acrescentar, e aprofundar a vida dessa pessoa. Porque a vida nossa com Deus é profunda. Deus nos chama para uma vida profunda com Ele. E na medida que Jesus entra no meu coração, uma porta espiritual se abre. E essa porta me leva para o céu. E na medida que eu me relaciono com o céu, e o Senhor fala comigo, e ministra nos nossos corações, abre no meu entendimento e no meu coração um desejo de algo mais nobre, algo mais puro. E me faz fugir do pecado, me faz desejar mais as coisas espirituais. Por isso, devemos amar de fato e de verdade. Como eu posso expressar o meu amor? Primeiro, há necessidade física, natural? Há, então vamos atendê-la. Não há, então é a próxima etapa. A maior expressão de amor é anunciar Jesus para quem não tem. Porque quando Jesus entra num coração, Ele muda tudo. Quando Ele entra no coração, as condições mudam, as situações mudam, até o reino das trevas mudam. Porque até então, o reino das trevas podia atacar, destruir, pôr a mão numa vida dessa que estava longe de Jesus. A hora que Jesus entrou, essa pessoa, como diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 13, foi retirada do império das trevas e foi enxertada, inserida no reino do seu Filho amado, no reino do Filho do seu amor. Quando nós saímos do reino das trevas, entramos no reino da luz, acabou. O diabo não te toca mais, não pode mais encostar nenhum fio do teu cabelo. A Bíblia diz que nem mais um fio do teu cabelo cai, sem que Deus permita. Muda tudo. Por isso, quando Jesus entra num coração, muda toda a condição espiritual. Quando Jesus entra num coração, a força das trevas, que antes destruía todos os teus sonhos, não pode mais te tocar. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Não pode mais te tocar. Por isso existe uma expressão de amor da igreja, e essa expressão está em nós fazermos discípulos de Jesus, e nós cuidarmos de pessoas, cuidarmos de vida, ao ponto de nós nos entregarmos por inteiro por essas vidas se for preciso. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, assim também nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Melhor maneira de nós começarmos a fazer isso, além de atender às necessidades físicas que são essenciais, é anunciar o amor de Deus, falar de Jesus e conduzir essas pessoas a serem discípulas de Jesus. Porque quando Jesus entra, tudo muda. Amém? Veja a carta aos Romanos, abra lá, Romanos no capítulo 13, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10, porque aqui existe um resumo dos mandamentos. E é muito interessante como aqui o apóstolo Paulo coloca. Romanos 13, do 8 até o 10. Amém? Chegaram? Assim diz o texto: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto, o que diz aí? O amor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se eu amo o meu próximo, se eu amo o meu irmão, eu não preciso mais me preocupar com nenhum outro mandamento. Porque se eu amo ele, eu vou traí-lo? Eu vou roubar? Eu vou cobiçar? Não. O resumo da lei está no amor. E um amor que seja de fato e de verdade, não de língua nem de palavra.
Um amor de verdade, verdadeiro. Sem hipocrisia, sem falsidade, sem duas caras. Nós temos uma só personalidade e uma só cara, amados. Se eu digo que eu amo, eu amo. Eu amo. Se eu digo que eu estou com vocês até o fim, eu estou com vocês até o fim. Não é no meio eu mudo de ideia. E nem pode ser assim. A nossa aliança de irmãos, como igreja, nos leva a estarmos unidos até o fim. Amém? Amém. Não é, eu entrei para a igreja, mas assim, lá é meio cada um por si, Deus por todos. Não é não. Aqui na comunidade evangélica Sara Nossa Terra de Serraria, não é. Amém? Aqui, queridos, precisa ser diferente. Se em outro lugar era assim, nós não podemos falar do outro lugar, mas aqui eu preciso te cobrir, tu precisas me cobrir. Tem necessidade? Eu estou aqui para te ajudar. Tem necessidade da minha casa? Eu conto com a ajuda da igreja. Não é verdade? Precisa ser assim. Isso é amor prático, amor real. Não é um amor que fala palavras bonitas, mas quando precisa não está. Quando tu contas com alguém que vai te proteger, não tem. Isso é amor? Não é. Veja Davi e o seu filho Absalão. Que história triste entre Davi e seu filho Absalão. Quantos conhecem a história de Davi e Absalão? Absalão é o filho mais velho de Davi. É o filho que Davi amou primeiro. Por isso existe um amor grande por Absalão. Sobre Absalão havia a esperança que ele se tornaria o próximo rei. Mas Absalão, por circunstâncias da família de Davi, se volta contra Davi. Ao ponto de ficar no portão do palácio, roubando o coração do povo. E aí, como é que estão as coisas? E o povo dizia, Davi não tem muito tempo para mim, ele cresceu demais, agora Davi só quer saber dos seus generais, e eu estou com situações na minha casa. Pois é, se fosse eu o rei, Absalão dizia, ia ser diferente. Traz as tuas causas para mim, eu vou te ajudar. E Absalão foi roubando o coração. Foi roubando o coração do povo. Ao ponto de chegar num estágio tão crítico da relação dos dois, que Absalão tirou Davi do trono. Davi teve que sair fugido com a possibilidade de ser sido morto pelo seu próprio filho. Os generais de Davi se levantaram contra Absalão. E os generais disseram assim para Davi: Davi, deixa a gente ir atrás de Absalão. Davi diz para os generais: tá bom, vai, mas, poxa, toma cuidado, vá de leve. Davi, tu não está entendendo, Absalão está querendo te matar. Nós somos a tua guarda real. Nós estamos aqui porque nós te amamos. Nós estávamos desde a época da caverna de Adulão contigo. Desde a época que tu estava sendo fugido, saía fugido por causa de Saul. Nós estamos contigo desde lá. Nós temos uma aliança contigo. Nós vamos te proteger. Nós vamos atrás de Absalão. E foram. E Davi se angustiou profundamente. Porque ele amava Absalão. De repente, os generais voltam. Vive o jovem Absalão? Pergunta Davi. Tão certo como vive o Senhor, todos os inimigos do rei foram mortos. E o rei se desespera. Cai no chão em prantos e chora. E os seus generais não amolecem não. Como que o rei fica que nem uma criança, chorando pelos seus inimigos? Forte essa história demais. Porém, ali havia dois tipos de pessoas. Absalão, o filho mais velho, que tanto amava Davi, de palavra, mas procurou matar o seu próprio pai. E havia os generais de Davi, que amavam de fato e de verdade, que não tinha falsidade, que não tinha hipocrisia, que estavam com ele até o fim, no que fosse preciso. Assim, onde um cobre o outro, um protege o outro, não deixa esmorecer, não deixa abalar. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia sempre ensina isso. Se tu vê o teu irmão caído, vai lá e atende ele, levanta ele. E se ele te ouvir, tu ganhasse a alma dele.
Se tu vê o teu irmão pecar, vai lá e exorta ele. Não espera que o pastor vá exortar. Até eu saber, querido, já foi pro brejo a vaca. Se tu vê o teu irmão mal, desejando coisas ruins, que afastariam ele de Deus, vai tu e chama a atenção dele. Porque o verdadeiro irmão, o verdadeiro amigo, é aquele que tem a coragem de dizer a verdade e chamá-lo para perto de Deus. Não é aquele que apoia as loucuras da pessoa, não. Esse não é amigo, é o amigo da onça, esse. Aquele que diz, estás com uma vontadezinha de fumar de novo, né? Então vai, só uma vezinha, vai. Esse não é o teu verdadeiro amigo, nem o verdadeiro irmão. O verdadeiro irmão é o que diz a tua cara, tu tá maluco, tu quer voltar a ser aquele viciado que tu era antes, acorda, volta para Deus, fica firme. Esse é o verdadeiro. Esse é aquele que te ama de verdade. Mas o que a gente quer? E pergunta para ti mesmo, amados, está cercado de pessoas que falam palavras lisonjeiras, palavras gentis, mas que de verdade não te amam, só falam o que tu queres ouvir, ou tu quer estar cercado de pessoas que estão contigo até o fim, que te amam de fato e de verdade, que estão dispostos até mesmo a parar o que estão fazendo, até mesmo vender algum bem se for necessário, para não deixar que o mal destrua a tua vida. Eu vi uma história onde foi uma pregação de um pastor, e ele estava contando a história de um amigo dele, que no casamento, no dia do casamento, do aniversário do casamento desse amigo, esse amigo estava fazendo 20 anos de casado, e eles se encontraram, esse pastor e esse amigo, e ele perguntou para o seu amigo, e aí, o que vocês fizeram no aniversário de casamento de vocês, de 20 anos? Né, saiu para viajar, ou foi jantar com ela em algum lugar especial? Não. Nesse dia eu estava na mesa de cirurgia. Opa, na mesa de cirurgia? Mas eu não estava sabendo de nada. O que aconteceu? Veja essa história, queridos. Essa história me deixou muito impressionado. Ele disse assim, tinha um irmão na igreja, já de uns 84 anos, assim, e ele estava com um problema horrível nos rins. E ele, por sua avançada idade, ele não tinha como resistir, né, o sofrimento que ele estava tendo. E ele precisava de uma cirurgia, ele precisava de um transplante de rim. E eu fui fazer os exames e, por bênção de Deus, o meu rim era compatível com o dele. Então eu tomei uma decisão. Eu vou dar o meu rim. Vou tirar um, tenho 2, vou dar um para ti. E caiu bem no dia do aniversário do meu casamento, ele disse. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? Amar de fato e de verdade. A gente não ama nada com uma situação como essa. Porque o cara podia pensar, já tem 80 e poucos anos, já está se encaminhando para a glória, né? Não precisa esse sacrifício todo. Poderia ter ido por esse caminho, mas ele não foi, não. Ele pensou, não, meu irmão, é meu irmão. Precisa. Eu posso dar, eu vou dar. Esse é o amor do nível de Jesus. É esse. Que entrega a vida. Que se dedica ao máximo. Eu não estou falando que eu estou pregando para uma igreja, não estou trazendo essa mensagem porque eu acho que vocês não amam. Eu acho que vocês amam muito. Eu acho que essa igreja é uma igreja proclamadora do Evangelho, fala de Jesus com prazer, com paixão, né, procura atender as necessidades, mas nós temos que nos refinar cada dia mais, nós temos que purificar cada dia mais. E eu tenho plena convicção que tanto a minha vida quanto a tua precisa muito mais do amor de Deus, precisa muito mais de expressão de amor de fato e de verdade. Por isso que nós estamos trazendo essa mensagem hoje, para que a gente entenda o que a palavra de Deus ensina. Os recursos espirituais, onde entra Jesus no coração, me faz pensar diferente. Se Jesus entra no meu coração, eu já passo a ter o amor dele como minha referência. E o amor de Deus, ele tem um padrão muito elevado, um padrão que deve ser o amor que a igreja deve viver. O nosso padrão de amor não está no mundo, o nosso padrão de amor não está na mídia, não está nas televisões, nas novelas, em filmes. Não, esse não é padrão de amor para ninguém. O amor que é padrão para nós está na palavra de Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é puro amor. Amém?